nessa aula aqui. Salve, salve, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda ao nosso canal aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, que assim você ajuda o canal, né? Então, basicamente, pessoal, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer um cru de Laravel, mas assim, um pouquinho diferente. O pessoal que tem muito na internet aí, né? O cru de Laravel normal, né? Que a pessoa vai lá, baixa o Laravel e começa a realizar o CRUD. Então, o nosso hoje vai ser um pouquinho mais profissional, mais voltado para ambiente corporativo, né? Que a gente vai trabalhar com Docker e Docker Compose para poder fazer o ambiente, né? Fazer o ambiente do back-end, no caso, da API, e tem um Dockerfile também se precisar subir no ambiente. E a gente vai subir um banco Postgre, né? Essa imagem que a gente vai gerar aqui, a gente vai fazer isso. Então, cria um repositório, né? No meu GitHub. Vou dar o git clone nele aqui. Então, ele já tá, eu já clonei ele aqui, ó. Cru de Laravel. Basicamente, eu baixei o Laravel seco e adicionei aqui. Isso aqui é a estrutura básica do Laravel, né? Não tem essa pasta DB, que isso aqui eu fiz um build. Não tem também esse .env aqui, que vai ser gerado depois. Basicamente, é isso que a gente tem aqui. É a estrutura do Laravel, mais uma estrutura adicional que eu coloquei, né? Do Docker e do Docker Composer, que é o que a gente vai gerar aqui. Aqui eu vou, acho que eu fiz a imagem, já tinha subido aqui, antes de começar a gravar, mas eu vou remover a imagem aqui. Então, requisitos, né, para essa aula, você tem que ter o Docker. Estou usando aqui o Docker Desktop. Então, é importante que você tenha o Docker Desktop. Então, lá no meu, eu vou deletar o .env novamente, porque ele gerou automaticamente. Beleza, estou aqui com a minha estrutura do Laravel, padrão, que você já conhece. E aí eu vou ter um Docker Composer e um Dockerfile aqui, né? Esse aqui é o diferencial. Esse aqui é um teste que eu estava fazendo, então basicamente eu vou explicar para vocês. O que é o Docker Composer? Docker Composer, galera. Voltando aqui, a gente estava falando do env, né? Então a gente tem esse env aqui, esse env example, né? Que a gente vai usar ele para poder gerar o env mesmo, né? Da aplicação. E assim o env do back-end não ficar comitado no ambiente. Não precisa ficar comitado, até ele fica, por padrão, ele fica no git ignore. Então você tem aqui, provavelmente, no git ignore, ó, não comitar o env, né? Então ele fica no git ignore. Provavelmente, se você trabalha em algum ambiente, você já pegou, você vai pegar, se não pegou, você vai pegar env comitado, mas isso não é boa prática, né? Anota o que eu estou dizendo para vocês, que o canal está falando. Não é boa prática comitar env, tá? Então é isso. Esse aqui é o nosso Dockerfile, e agora a gente vai para a prática, né? Dockerfile, a gente tem o Docker Composer, e agora no Docker Compose, que eu não cheguei a explicar para vocês, mas basicamente a gente está criando uma imagem aqui do Postgre, né? Está criando um banco com o usuário e o password, né? E tá usando a porta padrão do Postgre, que é a porta 5432. E a gente instala isso dentro de um volume. No final vocês vão ver um volumezinho aqui da minha máquina escrito DB. E aqui a gente está criando um container da API, né? E a gente está entrando dentro do contexto, desse contexto que a gente está usando, o CRUD-Laravel, e a gente está procurando um arquivo chamado Dockerfile, que é esse cara aqui. No final a gente vai fazer um proxy da 80 para da 80 para 7080, né? E aqui a gente injeta as variáveis, app debug, a URL que eu vou acessar,
o driver, né, do PGSQL lá para eu poder acessar. E esse é o env example, né? Isso aqui a gente vai injetar as variáveis no momento do build do Docker, que vai vir da onde, preza? Da onde que vem essas variáveis? Pessoal, essa variável vem do Docker Compose, entendeu? Do ambiente, para efeito de deploy, de esteira, de CI/CD, vai vir do Dockerfile. Então o build vai injetar essas variáveis lá no Dockerfile. Então assim, eu vou ter variáveis para HMG, eu vou ter variáveis para desenvolvimento e vou ter variáveis para produção. Produção é infracontrole em algum lugar e para HMG, desenvolvimento, o time de desenvolvimento controla essas variáveis, né? Por exemplo, em ambiente corporativo, eu vou ter lá eu não vou ter banco de dados em Docker, né? Eu vou ter um cluster lá de banco e eu vou ter o host, eu vou ter a porta, eu vou ter o nome do database, o usuário e password, né? Criado pelo administrador de dados lá do lugar que você trabalha, da empresa. Então, e também vou ter header de file, etc., rede, tem tudo isso que a gente precisa pensar. Mas para efeito didático, né? Lembrando que eu estou falando de universo corporativo, né? Mas para efeito didático, trazendo isso para a realidade do desenvolvedor, né? Então, assim, é muito comum hoje em dia que as empresas elas passem a adotar arquitetura com Docker e com Dockerfile, com Docker Compose para subir ambiente, principalmente para PHP. Então você sobe ali um Dockerfile, você sobe um Docker Compose para você ter meio que o ambiente, né? Você é menos burocrático para você, você vai ter total domínio do seu database ali, poder acessar ele. A gente vai fazer todos esses passos aqui nessa aula. Pessoal, eu vou gravar uma aula só, então eu preciso que vocês comentem aí se vocês querem que eu faça a segunda aula, beleza? Caso vocês queiram que eu faça, a gente continua, está bem? Então vamos lá. A estrutura Laravel, né? Outra coisa que eu esqueci de falar. A gente tem esse entry point aqui, ó, que foi criado esse entry point para poder dentro da imagem que eu vou gerar através da minha imagem, né, pelo meu Dockerfile, aqui eu chamo esse entry point. Na hora que eu vou gerar o meu env aqui, ó, que eu pego esse env exemplo e gero o env de verdade, que o env é onde os valores serão preenchidos mesmo, que aqui eu estou só passando variável em tempo de execução, né? Estou passando as variáveis que serão preenchidas na hora do build, né? Vou usar aqui até a própria ideia, eu estou com o Visual Studio, né? Então vamos lá, a gente vai abrir um terminal aqui, mas você pode fazer o PowerShell, qualquer coisa que você deseja utilizar. Lembrando que eu preciso estar com o meu Docker instalado, tá? Então estou com o meu Docker aqui, Docker Desktop, né? Não tem nenhum container rodando, e é isso, ele tem que estar ativo o Docker, é básico, né? Requisito básico. Então já dei um ls aqui, eu tenho que estar dentro do diretório, né, para eu poder rodar o Compose. Então o primeiro comando que eu vou rodar é o docker -compose up -d -build. Nesse caso aqui, tô subindo a imagem e estou subindo já buildando. Então ele começa a fazer o build aqui, né, e aí ele vai fazendo os passos que está descrito lá no meu Dockerfile, né. Então, na hora que ele entra aqui dentro do Dockerfile, ele já começa a baixar o SO, baixar as libs do SO, já começa a adicionar os arquivos para lá, para cá, e ele está baixando aqui, né? E eu vou falando para vocês, enquanto ele baixa aqui, eu vou falando, né? Aí, por fim, ele gera o vendor, nesse caso que ele está baixando o Composer, pronto, já fez o comando de mover, pronto, recriou. Tá vendo que ele criou um banco aqui para mim, ó, e um container de banco e um container da API, pronto, você não precisa instalar mais nada na mão, entendeu? Então você está já com o seu ambiente montado. Você subiu um banco de dados, eu estou subindo aqui uma API. E agora a gente vai fazer os próximos passos aí. Então é isso.
A gente já subiu aqui, né, as nossas imagens, mas como é que eu faço para acessar a minha imagem? Vai, vamos dar uma olhada lá no meu Docker Compose. O que meu Docker Compose está dizendo? Ó, posso acessar a minha imagem pelo localhost, né? Então, ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, vou acessar a minha API pelo 7080. Eu clico aqui, vem nessa Open Browser aqui, ele vai ele vai tentar subir para mim, só que ele não subiu. Sabe por que ele não subiu? Porque ele está reclamando da pasta vendor. Está falando, olha, não tem um vendor não, eu preciso do vendor para poder subir, né? Então assim, eu preciso agora rodar o comando. Eu posso vir aqui dentro do terminal, né, vou dar um ls aqui, eu estou dentro do terminal aqui da imagem doc, tá vendo que tenho um arquivo aqui, ó, compose.json. Agora ele vai gerar vendor para mim, né? Com base no compose.json, ele gera vendor. Então, posso dar o comando aqui, compose install. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Vai baixar todas as dependências que eu tenho lá no meu compose.json e também no meu compose.lock, né? Então, ele está baixando aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo, um banco aqui, enquanto instalo o meu Composer aqui. A gente não criou um banco aqui, a gente não subiu um banco aqui no meu Docker Composer, a gente não subiu um banco aqui. Então, esse banco eu preciso acessar ele agora, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Dockerfile e vou ver as instruções aqui, ó. Então é aqui, eu setei root, db, esse é o meu db e é isso. Então, nessa porta, então ele gerou, ele tá aqui, ó. Se você olhar, ó, por enquanto não tem nada, mas gerou um volume aqui, né? Que é onde ele vai o Docker vai guardar tudo que eu for criar dentro desse banco. Por enquanto o banco está vazio, não tem nada, mas eu preciso testar, né? Então eu vou pegar as informações lá que está no meu Docker Compose e vou acessar, né? Eu estou dizendo que eu vou acessar ele via localhost, né? Então a gente vai aqui agora e preenche localhost, a porta 5432, o nome do banco, e a gente vai e usuário root. Olha, ele conectou, tá vendo? Ele já conectou para mim. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente está entrando dentro desse, ó, tá vendo? Ele gerou o banco POSIX, o esquema público. Por enquanto não tem nenhuma table, né? Que a gente vai gerar as tables lá